Olá, muito bom dia para você. Boa segunda-feira. O Record News Rural de hoje está no ar. O Brasil vai vender carne bovina para o Vietnã. O acordo foi assinado na última sexta-feira. A decisão, que vai levar o Brasil a vender carne bovina ao país do Sudeste Asiático, saiu depois de uma reunião entre líderes dos governos dos dois países. Em 2025, o Vietnã aparece como o quarto maior destino das exportações dos produtos da agropecuária brasileira, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. Atualmente, o país asiático importa cerca de 300 mil toneladas de carne bovina por ano. Há 20 anos, o Brasil tentava negociar a carne brasileira com o Vietnã. O Brasil é o maior parceiro comercial do país asiático na América Latina. A produção da soja está chegando ao fim no Distrito Federal. Tecnologia e boas condições climáticas contribuíram para uma safra recorde este ano. Fartura à vista! Este ano, os mais de 980 produtores de soja no Distrito Federal estão comemorando. Para que as máquinas possam trabalhar assim, a todo vapor, no período de colheita, as plantas precisam estar na umidade certa, entre 13% e 15%. E nesta safra, a condição climática estava perfeita. Aqui na propriedade do Guilherme, na região de Tabatinga, em cerca de 1.000 hectares de plantação, esta safra, a expectativa é que a produtividade seja 15% maior em relação à última safra. Quais os principais motivos, hein, Guilherme? Foi uma janela de plantio fantástica que iniciou-se dia 10 de outubro, quando que no ano passado nós fomos iniciar somente dia 20 de novembro. Isso fez com que a própria luminosidade colaborasse. As chuvas, eu diria assim, foi um relógio. Então, a Mãe Natureza colaborou muito. Mesmo a gente tendo toda essa tecnologia, a gente não pode esquecer que foi o tempo o principal responsável. A gente pode dizer que vai ser um recorde de produção esse ano? Eu diria que sim. Vínhamos um ano aí de em torno de 3.600, 3.800 quilos, e eu acho que muitos produtores esse ano vão atingir na casa de 4.200 até 4.500 quilos de média por hectare. Guilherme trabalha com 7 variedades em sua lavoura. 70% dos seus alimentos vão para fora do país. A soja é o grão de maior produção aqui no DF. Os números crescem a cada ano. Só em 2023 foram mais de 323 mil toneladas, segundo a Emater. Nós temos cerca de 80 mil hectares de área plantada e o nosso produto é de qualidade. Hoje o Planalto Central é um dos maiores produtores de semente para todo o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, só isso diz tudo, porque a semente é o principal insumo de uma boa lavoura. Produtos de excelência graças ao empenho de produtores tecnificados. O Lucas, técnico da Emater, ele atende produtores aqui da região de Tabatinga. Conta pra gente, Lucas, existe um diferencial do produtor de soja, por exemplo, aqui do Distrito Federal em relação aos produtores do país? A agricultura aqui no Distrito Federal, principalmente no campo de grãos, é destinada à produção de sementes, tanto de soja quanto de milho. E isso caracteriza que o produtor tem um grau de tecnologia embarcado altíssimo, não só em termos de maquinário, mas em preparo de solo, em cultivo, nos tratos culturais da planta, porque é destinado a sementes. Então, por isso, os índices de produtividade no Distrito Federal são um dos maiores do Brasil. E a produtividade este ano está sendo excepcional. O Distrito Federal tem aí na média 60, 70 sacos por hectare. Agora nós estamos observando de 70 a 80, então é um crescimento muito significativo. Em média a gente estava aguardando aí algo em torno de 8%, mas com o avanço da colheita, agora a gente já está se dirigindo para o término, a gente está falando algo aí que pode chegar a 10% em algumas áreas, que está a 12% em outras. As más condições do rio Tietê, que corta o interior paulista, têm causado a mortandade de toneladas de peixes. Além dos prejuízos aos piscicultores, a água esverdeada e leitosa também tem impactado no turismo.
O que parecia ser uma situação temporária acabou se agravando mais do que o piscicultor imaginava, a ponto de prejudicar o negócio de forma severa neste ano. Começou a vir essas manchas mais fortes, né, da água, de algas, né? E eu percebi que os peixes estavam agonizando, subindo, buscando oxigênio. Eu falei, já tem coisas erradas. Isso era numa sexta-feira. Aí na quarta-feira eu vim ver, já os peixes já estavam começando a morrer. Nesta época do ano, esses tanques-rede é para estar lotados de tilápia, peixe que o seu Nelson cria há cerca de 5 anos. Com a mortandade de 20 toneladas, o piscicultor contabiliza um prejuízo de quase R$300 mil devido às más condições da água. É um esforço de quase um ano inteiro, uma safra, né? Que a gente estava já contando com a venda desses peixes para a próxima safra também, né, para o próximo período. E na minha situação, eu particularmente, eu fiquei sem chão, porque como que eu vou voltar a produzir, sendo que o que eu tinha morreu tudo? Mas não são apenas os criadores que têm sofrido com essa realidade. Pontos turísticos como a Prainha de Ubarana já sentem o impacto econômico, principalmente após a instalação dessas placas que alertam que a água está imprópria para banho. A coordenadora de turismo do município relata que a situação causou uma queda de 70% no movimento. A gente tem um prejuízo porque a gente tem muitos pescadores que vêm, além dos turistas, né, dos banhistas que gostam de vir, entrar na água, as crianças e tudo mais. Então, assim, a gente também tem os nossos quiosques, né, de alimentação e tudo mais. Então, assim, todo mundo acaba perdendo, né? Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente informou que a CETESB tem realizado vistorias e coletas em diversos pontos e que o resultado das análises ainda é aguardado. Para especialistas, a condição atual da bacia do rio está associada a derrames de esgoto, uso de defensivos agrícolas e fertilizantes. Esse problema, ele fica intensificado nessa época do ano, onde a gente tem temperaturas mais altas e um volume maior de chuvas, o que facilita, o que permite a que esses poluentes cheguem mais rápido aos nossos ambientes aquáticos, gerando o desequilíbrio. O rio, que banha 62 municípios paulistas, nasce na Serra do Mar e corre por mais 1.100 quilômetros até desaguar no Rio Paraná. Embora a situação atual cause prejuízo, muitos ainda mantêm viva a esperança de uma solução. A esperança minha é que, não só minha, como de todo o interior, né? Que essas águas voltem a ser límpidas, como elas sempre foram, né? E para que haja vida no rio de novo, porque hoje o rio está morto. Se a gente não vê peixe, não vê nada, o rio está morto. E que possa haver vida no rio de novo, como era antes. As exportações de frango seguem em alta. A média do volume embarcado diariamente é recorde este mês. Nas primeiras semanas de março, a média diária de embarques de carne de frango in natura foi de 24.900 toneladas, 14,1% acima da registrada no mês anterior e 27% superior à de março do ano passado. Segundo dados da CSEX analisados pelo CPEA, essa é uma média diária recorde desde 1997. O bom desempenho das exportações estão sustentando os valores da proteína na região sul, polo exportador do Brasil. De acordo com o CPEA, as exportações em ritmo intenso ajudam a sustentar também os preços da carne na Grande São Paulo nessa época do mês, quando tradicionalmente cai o poder de compra do consumidor e o valor da proteína recua. E o preço do ovo continua assustando o consumidor. Vamos entender agora o motivo desta alta e ainda saber se a tendência futura é de mais alta ou da esperada baixa. Ovo de um jeito, ovo de outro. Na casa da Dona Maria, este é um alimento que vai para a mesa todos os dias. Cozido, ele mexido, um omelete, né? A gente sempre está fazendo, sempre a gente come.
Mas colocar ovo na frigideira é um costume que está saindo cada vez mais caro. A Dona Maria mesmo tem evitado algumas receitas para economizar. Bolo é um exemplo. Fazia 2 vezes, gastava 1 dúzia de ovo cada vez que eu ia fazer. Assim, 2 vezes na semana, eu gastava 1 dúzia de ovo. Hoje eu já não faço mais. Não dá para fazer, né? Porque o ovo tá caro. O seu Jair é quem faz as compras e por causa do preço, ele está trazendo menos ovos para casa. A gente sempre compra 5 dúzias, né? E aí, o que acontece? A gente comprava com frequência, né? Agora a gente já, em vez de comprar 5 dúzias, a gente compra 2. Na feira, quando a gente fala a palavra ovo, só escuta essa resposta. Caro. Muito caro. O preço da carne? Acho que eu nunca paguei tão caro. Acabei de pagar R$ 47,00 em ovo e tomate. Essa reclamação sobre o preço do ovo vem desde o começo do ano. Entre janeiro e fevereiro, o preço subiu quase 18%. Isso tem a ver com produção mais baixa por causa das ondas de calor, o maior consumo nessa época do ano e, ao que tudo indica, esse preço pode ficar ainda mais caro. Você já deve ter ouvido falar que lá nos Estados Unidos está faltando ovo nas prateleiras, uma consequência da gripe aviária que matou milhões de aves. Pois é, diante dessa situação, os americanos passaram a importar mais ovos do Brasil, quase o dobro. Eles usam o nosso produto na indústria e isso pode causar um reflexo aqui no nosso bolso. A tendência é que o impacto sobre o preço não seja tão grande, porque não é uma parcela significativa da produção, mas é o consumidor americano disputando o ovo com o consumidor brasileiro na prateleira. De quanto pode ser esse aumento, a gente não sabe, mas a reação do consumidor está na ponta da língua. Vai começar a diminuir, então de 3 ovos de manhã passar para 2, 1. Aí não compra nada, ninguém vai comprar. Não tem condições. Quem entende de economia tem uma boa notícia. Apesar das constantes altas, o preço do ovo deve voltar a cair um pouco e não vai demorar muito para isso acontecer. A tendência é que agora, passando da onda de calor, as próprias granjas passem a produzir mais e esse preço caia um pouco e fique mais equilibrado do que foi nesse começo do ano. Que bom, porque ficar sem ovo é difícil. Carne ainda dá para substituir pelo frango, uma linguiça, mas ovo não tem. O preço pago ao produtor de leite teve uma alta de 2,5%. Isso traz um certo alívio ao produtor, mas a situação está longe de ser a ideal. A indústria está tentando equilibrar os custos e os derivados sofreram impacto. Para entender o momento da cadeia leiteira no Brasil, a gente conversa agora com o Geraldo Borges, que é presidente da Abra Leite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Ingrid. Bom dia a todos que nos assistem pela Record News. É um prazer estar aqui falando com vocês em nome da Abra Leite, a entidade que representa os produtores de leite do país. Muito obrigada, a gente aqui já agradece. Eu quero começar falando do preço pago ao produtor de leite. No começo do ano, esse valor subiu quase 19%, depois de um período de queda em 2024. O que explica essa alta e como que está o equilíbrio entre a demanda e os custos? Nós tivemos um ano muito complicado, que foi o ano de 2023, para o produtor de leite, para a cadeia produtiva de leite em geral aqui no país. Foi um ano trágico, muitos produtores, inclusive, saindo da atividade, diminuindo sua produção, com muitas dificuldades no setor inteiro, cooperativas, oficinas e produtores, inclusive com bastante manifestação acontecendo aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. Foi um ano de muita luta e 2024 melhorou um pouco para a nossa cadeia produtiva do leite, principalmente ao produtor, que parou de ter aquelas quedas excessivas de preço e que muitos estavam trabalhando, inclusive, no vermelho em 23. Nesse começo de 25, nos parece, inclusive, não só para a Abra Leite, mas para a Embrapa Gado de Leite, através do seu CILEITE, o Centro de Inteligência do Leite, através também de informações que recebemos do CPEA, que tende a ser um ano mais parecido com o de 24. E torcemos que realmente nós não tenhamos os mesmos contratempos, as turbulências que tivemos em 23. Nós estamos tendo importações excessivas desde 2023, elas bateram recorde em 24 e continuam altíssimas em 25. Porém, houve uma diminuição da oferta de leite num período que gerou, inclusive, maior demanda
E a gente percebe também que houve um aumento maior, tem números, informações, que houve um pouco de aumento em 2024 no consumo de lácteos. Esse equilíbrio é muito complexo. Uma coisa que é importante a gente deixar claro, é que nos preocupa, e a Braleite sempre falou isso lá em 2022, 2023, que o Brasil estava caminhando para se tornar, deixar de ser autossuficiente em abastecimento, ou seja, produzir e abastecer a população brasileira com leite e seus derivados. Essa preocupação era muito grande, nós chegamos a dar entrevistas e a mostrar números que nós estávamos alcançando na casa dos 9% a 11% do que consumíamos era de origem importada, principalmente do Mercosul, e esse extrato de informação que houve na cadeia, ele não foi corrigido. Nós continuamos com as importações altas e representando um percentual alto na casa praticamente de 10% que consumimos ser importado. O Brasil era o terceiro maior produtor de lácteos do planeta, passando a quarto maior produtor de leite, e o que nós queremos é que ele seja o maior produtor de leite no futuro, que ele seja não só um país que abastece o seu público consumidor, as mesmas de todos os brasileiros, mas que a gente tenha bastante excedente para exportações e que essa cadeia seja uma cadeia forte, com uma estabilização comercial muito grande, que ela possa ocupar também uma cadeia dentro aquelas outras que exportam muito, como podemos citar as carnes, o café, a laranja, a soja, dentre outros, que são muito exportados pela nossa produção brasileira para vários países do mundo, e a gente quer enxergar o Brasil no futuro dessa forma, em relação ao leite. Geraldo, e o que aconteceu então para desestimular ou o que falta para impulsionar e a gente chegar nessa autossuficiência e também a níveis aí de excedente para exportação? Nós observamos os dois rankings, vamos chamar assim, a pesquisa Top 100 Milk Point Abraleite, maiores produtores de leite, e também no ranking do vacinos, que são feitas ambas pela Abraleite, sendo a primeira feita pela Abraleite e a Milk Point, juntas a partir do ano passado para cá, que a Abraleite assumiu essa parceria com a Milk Point, e em ambas podemos ver que o que está acontecendo já há alguns anos, mas ficou muito claro na revelação desse ranking, dessa pesquisa, divulgadas agora nos últimos dias, é que os produtores que estão conseguindo permanecer na atividade, eles estão aumentando a sua produtividade, a sua média por matriz, por hectare, avaliem como quiser, e ao mesmo tempo, e consequentemente, aumentando o seu volume de produção. Esse é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, e isso não deixa de acontecer no Brasil. Talvez até de uma forma mais lenta, mais demorada, porque nós temos, segundo o IBGE, um número muito grande de propriedades que produzem leite e também, segundo dados de produtores que fornecem para indústrias, laticínios e cooperativas, também um número muito grande. Nós estamos falando em IBGE em torno de 1.200.000 produtores de leite, através da informação do último censo ocorrido há mais ou menos 8 anos, e estamos falando de algo em torno de 650.000 produtores que fornecem de forma formal, de forma para algum laticínio ou cooperativa que tenha serviço de inspeção municipal, estadual ou federal. Então, são números grandes. Se você analisar, fossem 500.000 produtores de leite no Brasil, ainda seriam números muito grandes. E a gente percebe que tem muitos produtores pequenos que são desestruturados, eles não são assistidos, há uma deficiência muito grande na questão da assistência técnica, na questão da orientação de gestão no Brasil. Existem trabalhos feitos por algumas matérias que são muito bons, trabalhos feitos pelo Senac, por cooperativas, por associações, por algumas entidades do setor também privado. Mas ainda há um número muito grande de produtores desassistidos que estão ainda com baixa tecnificação, com baixa condição de competitividade. E isso traz uma competitividade menor na nossa cadeia produtiva do leite, de uma maneira geral. E isso prejudica o Brasil. A gente ainda tem momentos de crise e preocupação, inclusive, em estarmos ou não podendo competir com outros países vizinhos aqui do Mercosul na produção e comercialização dos lácteos.
A gente até está acompanhando nas imagens, enquanto a gente conversa, tanto grandes produtores, né, ali a questão da ordenha mecanizada, como então a ordenha manual. Quase todos os municípios têm um dado do IBGE, né, que aponta que quase todos os municípios brasileiros têm algum tipo de pecuária leiteira, seja ali para o consumo próprio ou então para fornecimento para grandes laticínios. Tem ali, então, uma diferença e uma desigualdade na hora de competir na venda desse leite. Com certeza existe, você tocou em assuntos importantes, essa pulverização, quando nós falamos que se produz leite em 98,9% dos municípios brasileiros, que é o dado que você citou, o número é esse, é praticamente 100% dos municípios brasileiros, a gente tem que olhar de formas diferentes. Quando a gente analisa, é uma cadeia grande, uma cadeia numerosa, gera muito renda, ela está em todos os municípios brasileiros, etc., é uma forma de se analisar. Mas quando a gente analisa a logística, por exemplo, de captação do leite nessas bacias leiteiras por todos os municípios brasileiros, ela diminui nossa competitividade. O custo de captação, por quilômetro rodado daqueles veículos que fazem a captação, pelo custo total de se também coletar leite em propriedades pequenas, com volumes baixos de produção, tudo isso tira a nossa competitividade. E a gente precisa valorizar esse lado social que a cadeia produtiva do leite no Brasil tem, de pequenos produtores que estão ali colocados em suas pequenas propriedades, famílias que trabalham no campo, às vezes até com baixa certificação, como eu disse, ainda de ordenha manual, etc., mas são pessoas que trabalham dignamente e que estão ali com uma ocupação gerando algum tipo de emprego e renda. Então, a preocupação é grande de achar equilíbrio para que não só os médios e os grandes permaneçam na atividade, nós temos a preocupação para que os pequenos consigam um caminho para terem maior competitividade, terem mais tecnificação, melhor qualidade no seu produto, uma produtividade melhor por matriz ou por hectare, analise como a gente achar melhor, mas são produtividades, são tecnificações, são tecnologias, são gestão que a gente precisa ter na cadeia como um todo, não só naqueles top 100, top 1000 ou top 5.000 produtores de leite, já que nós estamos falando de uma cadeia que tem milhares ou mais de 1 milhão de produtores de leite no Brasil. Falando sobre os custos de produção, eu queria que você comentasse aí com relação, a gente falou, né, do preço pago ao produtor, que está um pouco mais alto, mas a gente também tem insumos um pouco mais caros, e aí a gente vem acompanhando também uma leve alta nos preços do leite, o HT e também na mussarela. Como é que o senhor analisa esse repasse de custos para o consumidor final, já que a gente tem acompanhado, né, a gente até falou agora há pouco sobre custos, o ovo está mais caro, né, a carne ficou um pouco mais cara. Com relação ao leite, né, como é que o senhor vê esse repasse de custos? A gente teve, como eu comentei, em 2023 teve um desequilíbrio muito grande, 2024 foi um ano que a poeira assentou um pouco e a gente espera que em 2025 a gente não tenha esses problemas no mercado que vivenciamos, principalmente em 2023. A gente sabe que o preço do produto ele não pode, principalmente os derivados lácteos, não pode atingir altos patamares, porque vai ter uma baixa no consumo, naturalmente, já que nós temos renda per capita baixa, o consumo de leite e derivados no Brasil ainda engatinha há mais de 10 anos, ele não cresce, algo na casa de 170 litros de leite por habitante ano, seria todos os produtos lácteos transformados em litros de leite, para entender como é que se calcula isso. E comparando com países desenvolvidos como a França, a Suíça, temos lá 340, 360 litros de leite consumidos por habitante ano, transformando todos os derivados em litros de leite. Então, a gente está aí algo em torno da metade do consumo desses países desenvolvidos. E para que isso aumente, para que esse consumo aumente, passa também pelo problema da economia. A população precisa ter condições, poder de aquisição dos produtos lácteos, que são alimentos extraordinários ao ser humano em todas as fases da vida, e precisamos deixar isso aqui claro, né? O leite e seus derivados, queijo, manteiga, qualquer derivado lácteo, é um produto, todos eles são produtos extremamente saudáveis para o ser humano em todas as suas fases da vida. A gente só não deve ministrar leite, por exemplo, ao bebê recém-nascido, nos primeiros meses de vida, mas que já existe recomendação, recente, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, para ministrar, por exemplo, leite de vaca para bebês
logo após ali aquele período de 6 meses, 1 ano que ele está sendo amamentado pela mãe. Então, também é mais uma amostra de que esse alimento é um alimento extremamente importante, não só saudável, mas importante para o ser humano, já que nessa fase de bebê, fase de uma criança recém-nascida, é uma fase extremamente delicada do ser humano. E também é uma fase do ser humano já na maioridade, que ele precisa, inclusive, do leite, por vários fatores, não só pela questão do cálcio, mas proteína, vitaminas, outros minerais, e o leite e seus derivados são riquíssimos. A gente precisa também tocar nesse lado, porque não é só a questão econômica, nós temos que também trabalhar a imagem do leite derivado para que o consumo aumente. Nós lembramos que há pouco tempo o vilão é o ovo. E o ovo é um alimento usado por atletas, pessoas que fazem atividades físicas, adeptos de academia. É um alimento elogiado por todos, inclusive pelos nutricionistas. E nós estamos, a Abraluc tem comunicado, feito um trabalho para trazer uma comunicação mais eficiente, mais assertiva, com profissionais da saúde, principalmente com médicos, com nutricionistas, para que o esclarecimento seja geral, não tenhamos informações erradas, informações contra os seus derivados, que não têm respaldo científico. Nós temos que nos basear naquilo que tem realmente embasamento científico. E o que nós temos são pesquisas do mundo afora, mostrando que todos os derivados do leite e o próprio leite são extremamente saudáveis para a saúde do ser humano. E muito saborosos, né? Muito gostosos também. Geraldo, em setembro Nada melhor do que uma sobremesa de um sorvete que leva leite. Nós temos queijo nos principais pratos, não só da culinária brasileira, mas da culinária do mundo. Nós temos os lácteos fazendo parte de várias refeições dos seres humanos em todo o país e todo o mundo. Exato. Geraldo, antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse rapidamente, porque em setembro vai ser realizado no Brasil o Fórum do Leite. Quais temas são prioritários nessa agenda? Muito bom, muito bem lembrado. O Fórum Nacional do Leite vai para a sua terceira edição, nós fizemos 2022-2024. Temos sido realizado a primeira edição na sede do Sebrae Nacional em Brasília, a segunda edição na Embrapa, na sede do Embrapa em Brasília. Vamos repetir essa terceira versão, que será agora nos dias 24 e 25 de setembro, como você bem colocou, novamente na sede da Embrapa, junto à presidente da Embrapa, onde nós teremos palestrantes diversos, não só nacionais, como no nível internacional, como tivemos no anterior, com vários assuntos importantes para o setor, dentre eles a comunicação eficiente dentro do agro, mais especificamente dentro da cadeia produtiva do leite nacional, para que esse setor comunique melhor com a população, com a comunidade consumidora brasileira dos nossos produtos. Temos assuntos importantes como tecnificação e gestão, temos assuntos importantes como a questão de sustentabilidade e meio ambiente, que não poderíamos deixar de ter um evento que acontece na capital do país, a um fórum extremamente profissional, e não deveríamos deixar de ter, não deixaremos de ter, o momento das políticas públicas, com a presença, inclusive, de ministros, senadores, deputados, como tivemos na primeira edição e segunda edição aqui em Brasília. Ele é realizado em Brasília, onde é a sede da Abraluc, e contaremos com também painéis importantes de políticas públicas, onde a gente trabalha justamente a evolução da cadeia produtiva do leite. É um evento, então, que trabalha não só aquilo que pode ser desenvolvido pela iniciativa pública, mas também pela iniciativa privada. Perfeito. Geraldo, muitíssimo obrigada. A gente segue acompanhando toda essa movimentação do mercado, do setor. Eu agradeço muito a sua presença hoje. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição e um abraço a todos. Abraço, bom dia para você. E assim a gente encerra essa edição do Record News Rural de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana. Até a próxima.